Bom dia, aluninhos queridos, estamos aí de volta. Quanto tempo eu não apareço aqui, não é mesmo? Fazer roteiro de vídeo é muito legal, editar os vídeos dos estagiários também é muito legal, mas é muito mais divertido estar gravando aqui para vocês, pessoas queridas. Como a gente já viu no cronograma, que eu passei na primeira, fui na segunda aula, esse segundo bimestre a gente vai ver algumas coisas bem interessantes. A gente já começou a falar sobre as estruturas reprodutivas das plantas com os 2 vídeos das estagiárias. Falava um pouquinho sobre polinização, sobre o grupo das plantas, né? E aí a gente vai falar mais sobre reprodução. Ó, se vocês verem aí embaixo, a gente vai ver estratégias de reprodução dos animais e depois, né, o sistema reprodutor masculino e feminino nosso, do ser humano, tá bom? Então, esse segundo bimestre a gente vai ver bastante sobre o sistema, né, os aparelhos reprodutores, tanto de plantas quanto de animais, quanto nosso, e a estratégia, né, que as plantas e os animais têm para se reproduzir, tá bom? Mas afinal de contas, o que é reprodução? Quando eu falo reproduzir, o que eu estou querendo dizer? O que a biologia, o que a ciência quer dizer com reprodução? E a primeira coisa importante para a gente saber é que reprodução dentro da ciência, dentro da biologia, a gente fala que é quando um organismo vivo, ele deixa um descendente, tá bom? Toda vez que eu tenho um descendente, significa que aquele organismo se reproduziu. Acontece assim com a gente, acontece assim com as plantas, acontece assim com protozoários, com bactérias e vários outros seres vivos, como algas, sapos, aves, preguiças, dinossauros. Mas então, como é que esses seres vivos, esses organismos, eles vão deixar descendentes? E aí vai depender do tipo de organismo, tá bom? Existem organismos unicelulares e multicelulares. Os unicelulares são esses que estão na esquerda e os multicelulares ou pluricelulares são esses que estão à direita. E qual que é a diferença entre os dois? Como o próprio nome sugere, unicelular, esse uni vem de um. Então todos os organismos unicelulares, eles possuem apenas uma célula e todos os organismos multicelulares ou pluricelulares possuem muitas células. Nós, seres humanos, somos pluricelulares, ou seja, nós temos milhões e milhões e milhões de células. E geralmente, ser unicelular ou multicelular vai definir como esses organismos vão se reproduzir. Não é uma lei, não é sempre, porque a biologia, a ciência que estuda a vida, ela é cheia de exceções, mas geralmente, organismos unicelulares que só possuem uma célula vão fazer o que a gente chama de reprodução assexuada. E organismos multicelulares com muitas células, como nós, os cachorros, os gatos, as árvores e as aves, papagaio, que seja, organismos multicelulares vão fazer reprodução sexuada, tá bom? E o que é reprodução assexuada e reprodução sexuada? Isso que vocês estão vendo é uma querida bactéria, tá bom? Um desenho de uma bactéria, um cartoon de uma bactéria. A bactéria, na vida real, ela está longe de ser isso, tá bom? Mas a bactéria, ela é um organismo unicelular e ela faz reprodução assexuada. Existem outros organismos que também fazem reprodução assexuada, mas aqui eu vou dar o exemplo da nossa querida, linda e digníssima bactéria, tá bom? Reprodução assexuada é quando não envolve sexo. Assexuada é quando você não tem mistura de material genético. Então, o organismo vai simplesmente se dividir por um negócio que a gente chama de fissão binária ou divisão simples, o que vai gerar 2 clones do mesmo organismo. Você tem lá a bactéria pequenininha, ela vai se dividir, ela vai duplicar o seu DNA, a gente vai falar o que é DNA daqui a pouquinho, e vão gerar 2 clones, ou seja, um descendente que é igualzinho, genético, um clone da sua mãe. E isso de você fazer uma reprodução assexuada, ou seja, sem sexo, e só fazendo um parêntese aqui, dentro da ciência, sexo significa quando eu tenho o material genético do pai e eu misturo com o material genético da
mãe. Quando eu misturo esses dois materiais genéticos, eu falo que houve sexo. Numa reprodução que não haja mistura do DNA do pai com o da mãe, a gente fala que é uma reprodução assexuada, ou seja, que não houve sexo, tá bom? Então, pensou na ciência o que é sexo, você vai lembrar que é uma reprodução que tem mistura de DNA. Uma reprodução que não tenha mistura de DNA é uma reprodução assexuada, ou seja, reprodução sem sexo. Existe alguma vantagem na reprodução que não envolva sexo? Existe vantagem na reprodução assexuada? A primeira vantagem é que você não precisa de dois indivíduos, você vai precisar só de um. A bactéria não vai precisar ficar ali no Tinder, conversando, desenrolando, no Facebook, no Instagram, no TikTok, essas coisas. Então a bactéria não precisa disso. A bactéria, ela é autossuficiente. A bactéria, ela tem tudo que ela precisa para ser feliz. A bactéria é feliz com ela mesma. E os outros organismos que fazem reprodução assexuada também. Então, a primeira vantagem é essa. Você não precisa procurar outro indivíduo. O próprio organismo consegue se reproduzir sozinho. Olha só que eficiência. Então, se cada bactéria pode se dividir e criar novos indivíduos, isso significa que cada indivíduo, cada descendente criado, também pode criar sua própria família sem precisar de um parceiro ou de uma parceira. Então, as bactérias, por exemplo, elas sozinhas podem criar verdadeiras multidões, elas crescem muito rápido. Então, em minutos, você pode ter um ambiente completamente tomado pelas bactérias. E às vezes esse ambiente pode ser você, às vezes pode ser a sua garganta. Geralmente infecções de garganta são infecções por bactérias. E olha só como elas conseguem se dividir rapidamente, fazendo a reprodução assexuada. Você começa a sentir um mal-estar, a garganta começa a arranhar, no outro dia você já está com a garganta doendo, e depois você já vai ter febre, aquela coisa toda, e vai ter que provavelmente tomar um antibiótico. Por quê? Porque as bactérias dentro da sua garganta ou em qualquer lugar conseguem se dividir muito, muito rápido. Isso também é uma vantagem da reprodução assexuada. Já a reprodução sexuada vai ser a reprodução que envolve sexo, ou seja, vai ser a reprodução que vai envolver a troca de material genético. Nessas imagens vocês estão vendo os espermatozoides, que são as células sexuais masculinas, chegando ali no óvulo, que é a célula sexual feminina. No óvulo vai ter o material genético da sua mãe, ou seja, vai ter metade do seu material genético. E o espermatozoide é a célula sexual masculina e ela vai ter a outra metade do seu material genético. E quando a gente une metade do material genético que estava dentro do espermatozoide com metade do material genético que está dentro do óvulo, eu vou ter a combinação desses dois materiais genéticos, ou seja, eu vou estar misturando a informação do pai com a informação da mãe. Essa combinação de material genético, ou seja, essa combinação de características tanto do pai como da mãe, essa mistura de características é a maior vantagem da reprodução sexuada, da reprodução com sexo. Porque lembra que eu falei para vocês que quando tem a reprodução assexuada, que eu dei o exemplo das bactérias, as bactérias não formam clones, um indivíduo é exatamente igual ao outro. Quando você tem a reprodução sexuada, ou seja, quando você tem a mistura das características do pai e da mãe, você tem um indivíduo novo, que parece com o pai, parece com a mãe, mas não é exatamente nenhum dos dois, é uma coisa nova. É por isso que nós somos parecidos com os membros da nossa família, mas não somos idênticos a eles, a não ser que você seja um gêmeo univitelino. Gêmeos univitelinos são clones um do outro. O mesmo DNA de um é igualzinho ao mesmo DNA do outro.
Eu espero que vocês tenham entendido direitinho o que é reprodução. Não é só animais que fazem reprodução, todo esse negócio de espermatozoide, óvulo, está mais ligado à reprodução de animais. Mas as plantas também fazem reprodução sexuada e assexuada. Ou seja, se uma planta está sozinha e solitária, ela pode gerar uma nova plantinha idêntica igual a ela. Se uma planta tem um parceiro ou uma parceira, através geralmente da polinização, ela pode criar uma nova plantinha com características diferentes do pai, diferente da mãe. Olha só que prático. Mas, como as estagiárias já falaram das plantas, eu preferi nesse vídeo falar um pouquinho mais dos animais, tá bom? Nas aulas que vem a gente vai conversar mais sobre como é que acontece a reprodução das plantas, depois nos animais e depois em nós mesmos, tá bom? Gente, foi uma alegria gigantesca voltar a dar aula para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me procura no meu WhatsApp ou então deixa a dúvida na plataforma, eu respondo vocês na plataforma, tá bom? Então é isso, pessoal, tchau, tchau. Um ótimo dia para vocês. Lembrando que quinta-feira é feriado, olha que feliz. Mas aí, semana que vem, tamo aí de novo. Tchau!